Um barco atravessa de uma margem para outra de um rio num trecho onde a largura é de 100 metros. Sabendo que esse barco seguiu uma direção que forma um ângulo de 30 graus com uma das margens, qual foi a distância percorrida pelo barco? Então vamos primeiro desenhar a situação, tá? A gente tem aí, deixa eu tentar desenhar uma reta aqui. A gente tem a margem de um rio e a outra margem do rio, né? Paralelas. E ele diz que o barco, ele vai... A largura é de 100 metros, certo? Aqui tem uma largura de 100 metros, então isso daqui são 100 metros. E esse barco ele seguiu uma direção que forma um ângulo de 30 graus com uma das margens. Então aqui o barco ele seguiu de uma das margens até a outra, certo? Formando um ângulo de 30 graus com a margem. Então 30 graus é esse tamanho aqui, ó. Esse ângulo aqui, com relação à margem, 30 graus. E ele quer saber qual foi a distância percorrida aí pelo navio, então, pelo barco. Então eu vou chamar esse trecho que ele percorreu aí de D, certo? A distância percorrida. Aqui a gente vai precisar de triângulos retângulos. Então vou pegar aqui, ó, perpendicular às margens, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, perpendicular, certo? Então a gente tem um triângulo retângulo em que esse pedaço aqui vale 100. A hipotenusa desse triângulo é o D, certo? A hipotenusa é o maior lado, é o oposto ao ângulo reto. E esse ângulo interno aqui, a gente não vai trabalhar com 30, tá? A gente vai trabalhar com esse ângulo interno aqui. Se esse triângulo ele é retângulo, e aqui esse 100 metros ele é perpendicular às margens, então esse ângulo todo que está aqui é um ângulo reto de 90 graus. O do outro lado também vai dar de 90 graus. Eu já tenho 30, então esse ângulo aqui é 60 graus. Então a gente tem um triângulo retângulo. Vou até dar um zoom aqui. Ficou pequenininho. A gente tem um triângulo retângulo em que a gente tem o D sendo a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. A gente tem o 100 sendo o cateto adjacente, ou seja, aquele que encosta no ângulo dado sem ser o de 90 graus. E sobre o cateto oposto, que é aquele que não encosta nos 60 graus, a gente não sabe nada, né? Então, fica muito coerente, né, a gente usar lá o nosso soca à toa, que é o nosso macetinho para saber qual é a razão trigonométrica usar, que a gente quer descobrir quem é a hipotenusa, que é o D. Então, o H a gente quer descobrir, então a gente vai ter que usar uma razão que use o H. E o 100, eu sei o valor numérico, então fica bem na cara que eu também vou precisar usar o cateto adjacente, que é o A, né? Que representa o A. Então, a única razão trigonométrica aí que eu pintei duas foi o K. Então, aqui eu vou usar o cosseno, que o C representa o cosseno. O cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A adjacente é o 100 e a hipotenusa é o D. Beleza? E aí o cosseno de 60 a gente precisa saber essa razão trigonométrica, né? Que está lá nos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então, você pode ir lá montar aquela tabela, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí você tem que saber que o cosseno de 60 ele é igual a meio. Certo? Igual a meio. E aqui a gente repete. 100 sobre D. E aí a gente tem aí uma igualdade de frações. Para resolver a igualdade de frações, você pode tirar o MMC ou simplesmente multiplicar cruzado. Então, D vezes 1, fazer aqui do lado. D vezes 1 é o D e 2 vezes 100 é 200. Então, aí o tamanho, né, da distância que ele percorreu foi de 200 metros. Letra B.
de bola.